Salve pessoal, novamente aqui a turma da sexta etapa do EJA da Unidade Escolar Fosse Mafrense do município de Altos. Hoje iremos corrigir a quinta avaliação e a quinta atividade, novamente referente à continuidade dos assuntos da geografia física. Lembrando que essa atividade ela é um complemento e uma abordagem mais aprofundada do que nós estudamos na quarta atividade. Então, relembrando, vimos que a geografia física é a ciência que estuda o quê? Que estuda os elementos que são oriundos da natureza, como o caso do clima, da vegetação, do solo e todos os elementos que compõem. Todos os elementos bióticos possuem vida, como os elementos abióticos, aqueles que não possuem vida. Então, dentro desse contexto, iremos estudar a geologia e a geomorfologia, que são disciplinas e ciências da geografia, que também são oriundos da geografia física. Então, apesar de ser ciências bem parecidas, elas possuem uma abordagem e um foco direcionado. Cada uma possui seu foco de estudo. Então, a geologia, pessoal, é a ciência que estuda a estrutura do relevo, ou seja, as rochas. E a geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo. Então, a geologia estuda, enquanto um estuda a estrutura, o outro estuda as formas. Então, falou de forma, pessoal, geomorfologia, formas. E geologia estuda a estrutura. Por exemplo, os estudos geológicos eles são implementados dentro da linha do tectonismo, no caso das placas tectônicas, no caso dos terremotos, que são sismos, no caso dos vulcões, são exemplos de estudos geológicos, e das rochas, tanto as rochas ígneas ou magmáticas, como as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. E a geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo, principalmente os agentes externos, o caso da erosão promovida pelo intemperismo, a erosão eólica, a erosão pluvial, a erosão fluvial, a erosão das geleiras. Então são exemplos de estudos que são muito mais referentes à geomorfologia. O caso das formas de relevo, que a gente vai ver daqui a pouco, o caso das montanhas, dos planaltos, do caso das depressões, são exemplos de abordagens dentro da geomorfologia. Claro que em estudos mais técnicos e aprofundados, existem termos que são desencadeados tanto para a geologia como para a geomorfologia. Então, pessoal, a geomorfologia é uma ciência, a geociência, que foi abordada. Lembrem do Alfred Wegener da aula passada. Ele estudou muito a geociência. Então, quando se fala em geociência, são os estudos tanto da geomorfologia como da própria geologia. Então, estuda de maneira científica e sistemática as formas de relevo, a geomorfologia, no caso, as formas de relevo, tomando por base as leis que determinam a gênese, que é a construção e a origem da evolução das formas de relevo. Essas formas de relevo citei anteriormente, novamente: planaltos, planícies, depressões e estruturas específicas que só existem, por exemplo, dentro de um caso específico de relevo, como o caso da planície. A gente pode usar o termo bacia sedimentar, bacia hidrográfica, podemos utilizar o termo também de escarpa. Então são termos técnicos utilizados que são dentro da própria geomorfologia. Então esse trabalho geomorfológico pressupõe muita disciplina do pesquisador, conhecimento de áreas que abordam muitas outras disciplinas, principalmente da geografia física, principalmente da cartografia, principalmente da matemática, da física, da biologia. Então podemos dizer que a geomorfologia, não só a geomorfologia, mas a própria geologia aborda de maneira interdisciplinar as demais disciplinas. Então eles vão buscar termos técnicos, atividades de pesquisa baseados, por exemplo, nas compartimentações do relevo, essas feições e características físicas do relevo. E além disso, a geomorfologia ela vai estudar o que? Essa evolução. Não é algo
que é estático. Só que, claro, vocês viram, o tempo geológico, o tempo da natureza, ele é muito mais lento. Então, esses estudos geomorfológicos, o profissional dessa área ele vai buscar previsões e buscando por meio de eventos passados como ocorreu esses eventos que aconteceu na paisagem. É uma atividade mais descritiva, genética. Então, ó, a geomorfologia ela é uma ciência que se encaixa muito nos estudos da geografia física, principalmente estudos da litosfera. Não só a geomorfologia, assim como também a geologia, entendeu? Então eles vão estudar muitos eventos do passado para tentar aprofundar seus estudos mais à frente, mas baseados dentro dos elementos da natureza. Ficou claro assim, pessoal? É justamente isso. Então, novamente, fechando a questão. Geologia estuda a estrutura e a geomorfologia estuda as formas de relevo. Por falar em relevo, a segunda questão trata sobre isso. O que você entende por relevo, pessoal? Esta expressão ela é utilizada para abordar as diversas formas que as rochas se apresentam na paisagem, além de sua estrutura. Essa estrutura que se coloca muito, ó, rochas ígneas ou magmáticas, que é promovida pelo resfriamento do magma, que vem lá dos vulcões. As rochas metamórficas, que são submetidas a altas pressões e temperaturas. E as rochas sedimentares, que são rochas que são resultantes da quebra e da erosão de outras rochas. Mas lembrando que isso promove um ciclo. Ó, uma rocha metamórfica, ela era uma rocha ígnea no passado. Deu para ver essa herança do passado e hoje que se promove os estudos. Então, uma rocha metamórfica ela poderia ser uma rocha sedimentar ou poderia ser uma rocha magmática no passado. E uma rocha sedimentar ela poderia ser uma rocha metamórfica ou poderia ser uma rocha magmática. Só que ela foi quebrada por meio do intemperismo ao longo de milhões de anos. Então, relevo, a palavra-chave para entender relevo é a irregularidade que ocorre na superfície terrestre, que vai levar em conta a altimetria. A altimetria tem a ver com a altura, pessoal, dessas formas de relevo, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Além disso, eles vão levar em consideração também a altitude. Então, conforme as suas fisionomias, a superfície terrestre ela é dividida nessas 4 formas aqui que conhecemos. Novamente, montanhas, planaltos, planícies e depressões. E a partir daí, ó, essa expressão de relevo, ela aborda uma modelagem da superfície terrestre, que é o resultado de uma infinidade de conhecimentos que passou pelo tempo geológico no planeta Terra. Lembre-se das eras geológicas novamente, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. E essas eras são divididas em períodos. Então vocês perceberam que as rochas, as formas de relevos vão sofrendo constantes transformações ao longo desse tempo geológico. Então ao longo da história, o planeta Terra ele apresenta seus desníveis, fazendo com que no tempo passado, por exemplo, na era paleozoica, o Brasil poderia possuir altitudes ou formas de relevos bem mais consideráveis, mais altas do que no período atual. Lembrando, ó, do ponto de vista da estrutura geológica, da geologia, o Brasil possui uma formação antiga. Mas do ponto de vista geomorfológico, as formas de relevo elas são recentes. Então, pessoal, esses estudos aí, eles foram classificados dentro dessas partes aí, entendeu? Dessas classificações. A gente já viu aí como é que eles são formados, por que ocorre, por que existem. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, né? Terceira questão, ó. Dentro dessas formas de relevo, iremos ver os conceitos, né, de montanhas. Então eu coloquei de maneira simplificada, de maneira resumida, o que são as montanhas. Vocês lembram? São oriundos das cordilheiras, dos dobramentos modernos, formado pelo choque das placas tectônicas, que é um movimento convergente. Lembra, ó, subducção, formar um dobramento. Esse dobramento vai formar as montanhas, as cordilheiras. Então são formas de relevo mais elevadas, superiores a 1000 metros de altitude, e sua estrutura é recente.
Então é justamente que, para se entender as montanhas, que isso é um tipo de relevo caracterizado por elevadas e acentuadas elevações, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e mais intensas da declividade. Para quem não lembra o conceito de altitude, pessoal, é a relação dessa altimetria ao nível do mar. O nível do mar, ó, ele marca zero, e à medida que vai tendo essa altimetria em relação ao nível do mar, se promove a altitude. Não confundir a altitude com a altura. A altura está relacionada ao piso dessa litosfera ou de uma determinada referência. Mas não, a referência da altitude é o nível do mar. Então, lembrando que, novamente, o conjunto dessas montanhas é a cordilheira. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes possui várias montanhas. Como eu posso citar o exemplo lá no Peru, de Machu Picchu, que é uma paisagem que possui várias montanhas na Cordilheira dos Andes. Então existem diversos processos, pessoal, formados pela formação da montanha. Mas o principal que você já conhece, já viram, é o tectonismo. Entendeu? Então a sua gênese, a sua formação dessas montanhas, elas podem ser de origem vulcânica. Ela pode ser formada pelos dobramentos do choque das placas. Ou por meio de falhamentos, que é um caso muito mais raro. Então essas montanhas, elas são recorrentes de formações recentes mais jovens, novamente formadas pelas áreas na era cenozoica. E vamos levar em consideração que daqui a milhões e milhões de anos, o intemperismo ele vai atuar no desgaste dessas montanhas. Então pode levar milhões e milhões de anos para uma montanha dessas se desgastar e diminuir sua altimetria, seu tamanho, e promover, por exemplo, uma planície. Entendeu? Então esse é o exemplo mais claro do conceito de montanha. O próximo, pessoal, é os planaltos. O que são os planaltos? Perceberam o seguinte, que tem um critério de classificação. Enquanto que as montanhas, 1000 metros de altitude, os planaltos eles variam de 300 a 900 metros. Mas tem outro fator aí que determina os planaltos. Quais são? É o processo em que a erosão ela é maior do que a deposição. Essa deposição não preciso nem falar. Essa deposição se refere aos sedimentos. Vamos imaginar que existe uma área mais elevada, que o pessoal no Brasil chama de morro, ou escarpa, ou serra. Eles, na sua parte mais alta, eles vão sofrendo o que? Uma erosão. Então eles vão se reduzindo ao longo de milhões e milhões de anos. Então toda essa redução, na parte mais baixa, vai se promover os sedimentos. Então, numa área, numa paisagem natural, em que o processo de erosão ele é maior do que o da sedimentação ou deposição, é chamado de planalto. Então, e a variação é de 300 a 900 metros. Exemplo, os planaltos tabulares aqui da região aqui do Piauí, formado em forma de mesa, né, vários planaltos. Os planaltos em forma de meia laranja, que ocorre no litoral lá do sudeste brasileiro. Então esses planaltos eles também possuem feições geológicas e também geomorfológicas. Eles vão sofrendo erosão por meio do intemperismo. Então esses planaltos eles são muito importantes na classificação. Então podemos colocar os planaltos com uma relativa altitude, né, ao nível do mar, e possui também irregularidades. É muito comum utilizar no Brasil o termo escarpas ou serras para evidenciar os planaltos. Então essas paisagens elas podem ser chamadas também de chapadas. Exemplo da Chapada Diamantina. Exemplo das chapadas que existe também a Chapada da Ibiapaba, que separa o Piauí do Ceará. Então os planaltos eles são geralmente mais altos que as planícies. As planícies iremos classificar daqui a pouco. Então esse processo erosivo ele é bem maior. De novo, isso quer dizer que o desgaste, pessoal, do solo, ou seja, das rochas, ele é maior e promove o acúmulo de sedimentos, formando as bacias sedimentares na parte mais inferior desse planalto. Por isso que não é à toa que quase sempre os planaltos eles são cercados por depressões. A maior parte dessas depressões são relativas e iremos classificar isso aí também mais na frente, como ocorre no território brasileiro, como o caso da depressão sertaneja, depressão do São Francisco,
que é um tipo de depressão relativa, né? Então existem 3 termos técnicos de planaltos, que são aqueles formados por origem vulcânica ou basáltica, e aqueles constituídos por rochas metamórficas e magmáticas intrusivas. Na geologia explica que as magmáticas intrusivas são oriundas lá no interior da Terra, dentro do vulcão. E também tem os planaltos cristalinos, que são formados por tipo de rocha sedimentar. Ficou clara essa parte aí? O próximo, pessoal, são as planícies. As planícies, percebam que possui altitude entre 100 e 300 metros, inferior às montanhas e os planaltos, em que o processo é o contrário dos planaltos, em que o processo de deposição, ou seja, acumulação de sedimentos, esqueci de colocar lá, mas vocês colocam, acumulação de sedimentos supera de erosão, ou seja, a acumulação é maior do que o desgaste. Então são geralmente superfícies planas, baixas, ao nível do mar entre 100 e 300 metros. É muito comum aqui na região do Piauí, onde eu moro, principalmente no Médio Parnaíba e Teresina. Ao contrário do sul do Piauí, que predominam os planaltos. Por exemplo, lá em Amarante existe um planalto tabular. Quem tiver curiosidade, pesquise aí, planalto tabular, no município de Amarante, no Piauí. Então, as planícies geralmente formam as bacias sedimentares. Então essa fisionomia, novamente, das planícies, ela é plana. Então ela é menos acidentada e possui altitudes menores do que as montanhas e os planaltos. Então constantemente vai recebendo sedimentações. Aí a pergunta, de onde vem esses sedimentos? Vem justamente das áreas mais elevadas. O vento, a chuva, o rio e trazem das áreas que são desgastadas ao longo do tempo, por meio do intemperismo. Então vai recebendo sedimentos constantes da destruição, da destruição das montanhas e da destruição dos planaltos. Então, resumindo, as planícies recebem desgaste, sedimentos de outras formas de relevo. Entendeu? Por exemplo, algo interessante, iremos ver mais na frente, claro, na hidrografia, em áreas de planície, como o caso da região amazônica, que é a região da planície amazônica, os rios eles costumam apresentar formas de meandros, rios de curvas, como é o caso também do rio Poti aqui. Sabemos que o Médio Parnaíba predominam as planícies, então o rio Poti ele possui muitos meandros. Então as planícies no geral são áreas diferentes dos planaltos e das montanhas. São áreas que favorecem a ocupação humana. São áreas chamadas de acúmenas. Entendeu? Então a ocupação humana é mais próxima. Então favorece a nossa região, como o caso aqui de Teresina. O caso de Teresina é a região que favorece a ocupação humana, porque aqui é uma região plana, que não possui uma forma de relevo de planaltos. Claro que tem as exceções, como é o caso dos morros lá no Rio de Janeiro e tudo, mas onde tem planícies ocorre a ocupação humana. Outro caso que também é típico é a planície amazônica, também com exceção de Belém e Manaus, que são as maiores cidades, que são metrópoles na planície amazônica, mas a maior parte não possui ocupação humana, claro, por causa do fator da floresta, que é considerado uma área necúmena, e também que possui muitos rios e áreas alagadiças, que favorece a inundação. Então, pessoal, outro caso das planícies, elas costumam ser litorâneas, elas também podem ser fluviais, entendeu? Como citei o exemplo, a planície fluvial do rio Amazonas, ela é totalmente plana. Então, favorece a navegação, mas não favorece a produção da construção das hidrelétricas. As hidrelétricas é favorecida nas construções, é favorecida no tipo de relevo dos planaltos. Então, onde existe planaltos, existe a construção de usinas hidrelétricas. Por causa da velocidade das águas, como a gente viu na aula anterior, iremos ver muito em hidrografia, ela é mais forte no alto curso, nas áreas de planalto. Ficou clara essa parte aí
das planícies, né? Então vamos para a próxima. As depressões. Ó. O termo técnico das depressões, pessoal, eles colocam que são formas de relevo em altitudes abaixo ou inferior às demais. Inferior às planícies, inferior aos planaltos e inferior às montanhas. Podendo ser relativa, como o caso da depressão, né, do São Francisco, a depressão sertaneja aqui no Brasil, no Nordeste, e abaixo do nível do mar, como é o caso lá dos Países Baixos, que é a Holanda, e do Mar Morto, que é absoluta, que está abaixo do nível do mar. Ó, o mar e a parte inferior, depressão absoluta, e a depressão relativa está acima do nível do mar. É chamada de depressão porque são formas de relevo em altitude inferior ou abaixo das demais. Esse termo técnico ele torna meio difícil de entender. Como é que vocês têm que fazer? Vocês procuram os slides e os mapas de relevo e verifique essas feições, essas formas que possui ao longo da paisagem, principalmente do Brasil. Se vocês olharem do Brasil, vocês vão entender melhor. Essas depressões, né, novamente, para reforçar, elas possuem pequenas altitudes. A marca registrada da depressão é altitude baixa. Se elas for mais baixas do que o nível do mar, você já sabe. Absoluta. Se for acima do nível do mar, o próximo é relativa. Ela pode ser plana, se confundindo com a planície, ou ela pode ser côncava. Porque elas passaram, pessoal, por longos processos de erosão, mesmo mesmo possuindo um processo de acumulação parecido com as planícies, que é o que causa uma dúvida em muitos geólogos estudiosos. Então ela também recebe esse processo de predominância de sedimentos, mas por causa das características de possuir uma altitude inferior à própria planície, ela é chamada de depressão, entendeu? Como outro exemplo de depressão, Mar Cáspio. Se não me engano, ela é uma depressão absoluta que está 92 metros abaixo do nível do mar. Entendeu? Outro exemplo é o Mar Morto, que é a maior depressão absoluta do mundo. Que a quantidade de sal é muito grande, a salinidade é muito grande naquele mar. Então podemos classificar que essas depressões, pessoal, elas acontecem dessas duas formas, né? A primeira ela é formada pelo seu desgaste ou erosão ao longo de milhões de anos, que causa uma composição menos resistente do que das outras áreas. E a segunda é formada por esses movimentos aí epirogenéticos da Terra, que estudamos nas aulas anteriores, que é os movimentos dos agentes internos. Então, isso faz com que, por exemplo, quando ocorre esse movimento epirogenético, o que existia de planície ou depressão relativa, ele vai ficar numa posição de altitude inferior a um determinado mar próximo, como é o caso do Mar Morto, né? Então é justamente isso, pessoal. Então, isso é muito cobrado no Enem, essa classificação e diferença dessas formas de relevo. Então, a quarta questão ela trata justamente quais os critérios estabelecidos para se classificar as formas de relevo. Vimos claramente aqui na terceira questão. Quais são? Altimetria e altitude em relação ao nível do mar, deposição e erosão e a estrutura das rochas. Somado tudo a isso, pessoal, o tempo geológico. Essas heranças que vai acontecendo por meio do intemperismo ao longo de milhões e milhões de anos vai determinar a classificação do relevo. Quinta questão. Cite e comente sobre a importância do relevo para a humanidade. Então, pessoal, o relevo ele cumpre várias funções, né? Habitação, povoamento. Por exemplo, vocês viram que nas montanhas é uma área que não favorece a ocupação humana, é uma área necúmena. Por quê? Porque as montanhas, vocês já viram o critério de classificação, né? Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura e menor vai ser a pressão atmosférica e menor a quantidade de oxigênio. Como posso citar o exemplo que alguns jogos da Libertadores, os times brasileiros eles sofrem quando vão jogar próximo da Cordilheira dos Andes.
nas áreas mais elevadas, entre 2.000 e 4.000 metros de altitude. Então, não favorece, pessoal. E as planícies vocês viram. Ao contrário, que favorece a ocupação humana também. Aí também tem a função econômica na construção civil, vendas também na economia de joias, pedras preciosas, a questão do turismo, tanto o turismo de aventura, como o turismo paisagístico ou de passeio, e a agricultura nas planícies. Então a importância para a humanidade do relevo são várias. Resumindo, o relevo ele é importante para a sobrevivência do ser humano, porque faz parte da litosfera e consequentemente faz parte da biosfera. Lembrando, novamente, a biosfera é a parte que contém vida no planeta Terra, e nós, ser humano, fazemos parte dessa biosfera. Item 6. Quais os agentes construtores? Já vimos na aula passada, né? Ou modeladores e destruidores do relevo. Pessoal, os construtores, a gente já viu, ó, são os agentes endógenos ou internos, que é o vulcanismo e o tectonismo. É só complemento aqui da atividade passada. E os destruidores ou modeladores são os erosivos, né? Que é o intemperismo, ó, que são os agentes exógenos ou externos. Esse intemperismo podemos novamente citar a ação erosiva do vento ou eólica, né? Do vento ou eólica. Fluvial, que é das chuvas. Chuvas pluviais, né? Desculpe, pluviais. E dos rios, que são fluviais. Vimos na aula passada, isso aí. E a erosão glacial, que é do gelo ou da neve, que é glacial. Então são os agentes. Além disso, ó, a energia solar, né? Quase esquecendo. A energia solar, que é ela que vai promover o calor, ela que vai promover também o frio, fazendo com que a atuação desses agentes externos e do intemperismo ele seja muito forte. Posso citar um exemplo lá em 7 cidades, por exemplo. Durante o dia, as temperaturas elevadas, sabemos que 7 cidades possuem um clima semiárido, e durante o dia o calor é muito intenso, faz com que as rochas elas se dilatam. Ocorre a dilatação das rochas. E durante o dia ocorre o que? Ocorre a contração. Então durante o dia, calor, expansão, né? Dilatação, e durante a noite o frio, contração. Então esse movimento aqui, ó, elástico de contração e expansão faz com que a rocha ela se quebre. Aí quando ocorre uma chuva, ocorre o transporte e a lavagem, principalmente das rochas que possuem esses sedimentos que ainda estão agregados às rochas. Podemos citar o exemplo lá da famosa pesquisa na internet, se você é de fora ou de outro estado e não conhece, a Pedra da Tartaruga, que é um exemplo aí desse processo aí do intemperismo. Você vai ver próximo dela sedimentos semelhantes à areia de praia. E em cima ela possui uma feição semelhante ao casco de uma tartaruga, que é justamente promovido pela essa erosão aí mecânica ou erosão física, e também a erosão química, promovendo o processo de corrosão, de novo, que é químico, promovido pela água, e o processo de corrosão, que é o processo físico. Então vamos lá. 7ª questão. De novo, ó, caracteriza os agentes endógenos, internos e exógenos, externos, citando exemplo de cada um. Eu já falei na questão anterior, sem querer eu adiantei, né? Endógenos e exógenos são os destruidores e modeladores, exemplo do intemperismo, calor, água, vento, químicos e biológicos. Esses biológicos, pessoal, por meio da ação dos insetos, fezes de animais, decomposição de plantas, raízes, etc., eles destroem também as rochas. Os eventos biológicos também fazem parte do intemperismo. E os endógenos ou internos são os vulcões e os terremotos, né, os construtores. Deveria ter colocado uma única questão, mas deu para aproveitar. 8ª.
Quais são as causas que resultam nos dobramentos modernos, montanhas e cordilheiras? Vimos isso, vimos, não existe isso. Estudamos isso na aula passada. Que é através do choque, né, das placas tectônicas, o tectonismo entre duas placas. Exemplo, a placa de Nazca com a placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes, promovendo a subducção. Um mergulha no manto, no magma, e outro uma só ergue, né? Se eleva, formando um dobramento, que vai formar a cordilheira, conjunto de montanhas. E aliada à convecção do magma, que são as zonas de convecção. Novamente, o magma, ele funciona como se fosse uma panela de pressão. O magma mais denso, menos frio, ele afunda. Quando ele afunda, o que acontece? Ele esquenta, ele aumenta sua temperatura e se torna menos denso. Então ele sobe. Quando ele sobe, ele se resfria, então ele fica pesado e mais denso. Ele desce novamente. Quando ele desce, ele esquenta, aumenta sua temperatura. Quando ele esquenta e aumenta sua temperatura, ele se torna leve, menos denso, ou seja, ele sobe. Então esse processo aí, de zona de convecção, ocorre desde o início do surgimento do nosso planeta. Mesmo sabendo que vivemos na litosfera, na biosfera, tranquila, com a atuação do intemperismo, das rochas frias sobrevivendo, no interior da Terra, sabemos que as temperaturas e o magma ele é bastante quente. E esse processo de resfriamento ele foi se consolidando ao longo do tempo geológico. Já estudamos isso nas aulas anteriores. O que são dobramentos modernos, pessoal? Novamente, são formas de relevo recente, como as montanhas e cordilheiras, devido ao surgimento da era Cenozoica. Dobramentos antigos são estruturas e formas de relevo antes da era Cenozoica e sofreram o processo de desgaste e erosão. Vamos levar em conta que durante a era Paleozoica, no Permiano, poderia ter surgido várias montanhas, e elas, ao longo do tempo, desapareceram pelo processo do intemperismo. Então podemos citar, do exemplo, que são dobramentos modernos antigos, que já foram extintos ou sucumbiram. E os dobramentos modernos são o que nós presenciamos na atualidade, que é o exemplo da 10ª questão. Quais são os dobramentos modernos mais conhecidos, né? A Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas e os Alpes Suíços. Então, pessoal, os dobramentos modernos, a gente pode citar que eles são também chamados de dobramentos terciários, ou cadeias orogênicas. Por quê? Porque é um movimento orogênico, que é um movimento horizontal, promovendo o choque de duas placas. Então, como o nome diz, possui formação recente. Entendeu? Então, essa formação desses dobramentos modernos ocorreu graças ao movimento orogênico da crosta terrestre. Vou explicar novamente, que são caracterizados pelo choque entre duas placas. Que movimento é esse? Movimento convergente. Entendeu? Formando essas áreas estáveis, promovendo sismos, terremotos. Então, o início desses dobramentos modernos eles aconteceram há 250 milhões de anos, durante o final da era da extinção dos dinossauros, que foi o período terciário. Então, justamente por serem recentes, esses dobramentos modernos ainda estão passando por um processo de erosão, como é o caso lá dos dobramentos antigos. Os dobramentos antigos já sofreram o processo de erosão, já foram destruídos. Não chega a ser o exemplo do Brasil, mas o Brasil, posso citar o exemplo novamente, estrutura geológica, as rochas, com exceção das rochas sedimentares, é tudo antigo, mas as formas de relevo, como o caso das bacias sedimentares e das rochas sedimentares, das areias, por exemplo, areia de praia, tudo é do Quaternário, da era Cenozoica, então ele é recente. Então a estrutura geológica do Brasil surgiu lá na era Paleozoica, e as formas de relevo recente, no caso das bacias e dos sedimentos, é da era Cenozoica. Então ficou clara essa parte aí, né? Então, voltando aqui os dobramentos antigos. Então, eles sofreram o processo de erosão. E os de hoje ainda não teve tempo ainda, porque é recente do ponto de vista geológico. O caso da Cordilheira dos Andes, o caso da Cordilheira do Himalaia. Eles ainda vão sofrer, pessoal, daqui a milhões e milhões de anos futuros, esse processo de erosão, formando novas bacias sedimentares.
Entendeu? Ó? E por se tratar de áreas posicionadas no encontro de duas placas tectônicas, os dobramentos modernos eles costumam estar acompanhados também de falhas geológicas, fazendo com que nas suas bordas, nas suas linhas verticais, ocorram vulcões, surgimento de vulcões intensos e fortes terremotos. Ah, professor, por que não existe terremotos no Brasil? Porque nós estamos no centro da placa sul-americana. E os vulcões que existem são nas bordas dessa placa sul-americana ou na placa de Nazca, como aconteceu no domingo passado. O treino do Flamengo foi interrompido por causa da atividade de um vulcão. Outra característica dos dobramentos modernos é que nessas áreas predominam rochas ígneas ou magmáticas e as rochas metamórficas. Por que não existe rocha sedimentar? Porque a rocha sedimentar é justamente oriundo de estruturas de bacias sedimentares, estruturas que vão se decompondo. E também são encontradas rochas sedimentares em áreas mais antigas, que no passado eram chamados dobramentos antigos. Então, ó, podemos classificar aqui, esses dobramentos modernos são testemunhos e exemplo de como o nosso relevo no planeta Terra ele é dinâmico, ele não é estático e vai sofrendo constante transformação. Então podemos dizer que as montanhas que existem hoje, como o caso da Cordilheira do Himalaia, daqui a milhões, bilhões de anos, ela pode se tornar áreas mais planas, mas sempre vai existir esses eventos do planeta Terra. Pode surgir novos choques de novas placas tectônicas formando novas montanhas ou cordilheiras ou dobramentos modernos. Então, pessoal, ó, é justamente esse resumo da 11ª questão. Então, fechamos a correção da 5ª atividade. Aguardem no próximo mês, no mês de outubro, a emissão da 6ª atividade e a 6ª avaliação e vamos seguindo. Então, vocês todos ainda estão no prazo de entregar as atividades. Façam sem pressa, assistam às aulas de correções e constantemente eu vou postando. E bons estudos, pessoal. Até a próxima. Fui.